Beleza, gurizada? Meu nome é Pedro Gonçalves, sou entusiasta de áudio e hoje eu tô aqui começando o segundo vídeo do canal e já começando um quadro aqui no canal chamado Audio Stories, onde eu vou colocar para vocês, de fato, histórias sobre áudio, desde PA, história de pessoas que viveram alguma coisa no PA, algum problema ou uma coisa bonita em virtude do PA, da sonorização ao vivo, e também de estúdio, de donos de estúdio que passaram alguma história comovente ou bonita, ou então qualquer história que for dentro de estúdios e home studios. E também de técnicos de cinema que tiveram que captar áudios na chuva e no vento, histórias desafiadoras do mundo do áudio. Mas, enfim, primeiro episódio hoje eu quero contar pra você um pouco da minha história de como é que eu comecei com o áudio. Primeiramente, tudo começou quando eu era meio criança já, eu devia ter uns 10, 12 anos de idade, e eu não brincava com o brinquedo comum das crianças. Primeiramente, eu sempre fiz meus próprios brinquedos. Eu criava caixas de papelão com alto-falantes. Desde criança, desde que eu me conheço por gente, segundo a mãe que ela me disse, que justamente eu não brincava com os brinquedos da forma comum. Eu batia nos instrumentos dos brinquedos para transformar eles em instrumento. Eu conseguia diferenciar o som de cada instrumento. Eu dizia que o som era diferente. Então a música tá desde que eu me conheço por gente, Mas enfim, aí com áudio, a experiência que eu tive primeira foi fazendo carros de som. Eu tinha um carro que era de madeira e ele tinha, de fato, aí os seus alto-falantes. Eu botei um autorrádio no carrinho. Muito legal aquela época. Bom, mas áudio profissional mesmo, como é que começou isso aí? Começou lá em 2014, quando eu resolvi montar minha primeira banda, E era uma banda de 4 integrantes, um vocalista, um guitarrista, um baixista, que era eu, e um baterista. Como é que tudo começou? Começou gravando aqui em casa, já tinha mudado para essa casa já faz um tempo. Isso eu contei em uma live ontem, inclusive, no canal da minha namorada, mas tô aqui falando pra vocês hoje. Enfim, aí comecei com essa banda de garagem e nós queríamos gravar os projetos, A gente queria, de fato, gravar os projetos. Era uma banda de garagem de ensino médio, naquela época, A gente queria gravar. O guitarrista, que era o João, ele tinha um gravador de fita cassete, as fitas cassete, que são agora, estão voltando tudo de novo, as fitas cassete, como a minha avó previu, que queriam voltar as fitas e os vinis. Então voltando as fitas cassete. Então ele gravava tudo em fita cassete, com um gravador que ele tinha lá, um National Panasonic, uma mesinha de 4 canais, um microfone de karaokê e os instrumentos todos ligados de entrada de linha na mesa. Era o que a gente tinha na época. E soava bem legal. Ele até falava que o estúdio dele não tinha ruído comparado ao meu. Por que o meu estúdio tinha ruído naquela época? Porque nós gravávamos em computador já. Eu gravava no computador, tinha um PC Windows 7. Um PC bem simples, um quad, um Core 2 Duo, com 4 GB de memória RAM. Era um PC legal. Rodava Windows 7 naquela época, eu usava Audacity para gravar. Foi meio que nessa época que eu conheci o Reaper, que é o meu software de gravação, que eu uso até hoje. Agora fez aporte para Linux e tá uma maravilha. Mas enfim, comecei a usar o Reaper e também o Audacity para gravar. Eram softwares maravilhosos, softwares que até hoje eu uso. O Audacity para fazer alguma masterização, alguma coisa, eu acho muito legal porque ele tem um compressor visual. Mas enfim, gravava nele. Utilizava um cabo de P2 para RCA para conseguir gravar as coisas com facilidade. Eu pegava e plugava a mesa na entrada de linha do computador, a entrada azul. Tinha 3 entradas do computador, tinha a vermelha, ou rosa, que é a entrada de microfone, a entrada de linha, que é a entrada azul, e também a saída verde, no caso, que é a saída para as caixinhas de som. A gente ligava na entrada azul, porque se ligar na entrada vermelha pode queimar, porque a entrada de microfone tem que saber fazer a regulagem do sinal corretamente, que depois eu vou explicar em um próximo vídeo se é possível fazer isso ou não. Mas enfim, pluguei uma mesa, eu tinha uma mesa de 4 canais também, só que a minha tinha XLR. Mesmo que naquela época eu não usasse, por um medo que eu tinha enorme do Phantom Power, que é o 48 volts de energia, que eu estou usando para fazer esse microfone daqui, Então eu tinha medo do Phantom Power queimar microfones dinâmicos. Logo depois eu fui descobrir que o Phantom Power não queima absolutamente nada, desde que observar os cuidados de plugar os 3 pinos ao mesmo tempo na placa de áudio. Muito bem lembrado que eu comecei a gravar. Naquela época eu tinha um pouco de ruído por utilizar cabo P10, mas foi o que tinha na época. A gente gravava no Audacity,
né, tirando o REC output da própria mesa, direto na entrada de linha e gravava no Audacity. Tinha um pouco de ruído, mas dava pra gravar. Depois eu comecei a microfonar amplificadores de guitarra, ele tinha uma bateria eletrônica que gerava um pouquinho de um som meio estranho, mas era o que tinha na época também. E agora eu tenho um estúdio que diria dos sonhos, né? Agora eu tô melhorando meu estúdio. Vou fazer um studio tour antes de mudar o estúdio, mudar algumas coisas que eu tenho pra mudar no estúdio aqui, e depois eu vou fazer um studio tour com tudo pronto, né? O studio tour é aquele estúdio que a gente faz, aquele tour que a gente faz no estúdio pra mostrar tudo que a gente tem no estúdio. Não pra me gabar e dizer, ó, tenho tudo no estúdio, não. Mas pra mostrar pra vocês o que eu tenho no estúdio, como é que te liga as coisas de forma correta, tá? Não tô pra me gabar, eu tô pra mostrar pra vocês como ligar as coisas corretamente dentro do estúdio. Se você gostou do vídeo, tô meio dormindo hoje, acabei de acordar, é 1º de janeiro, feliz ano novo, tá? Nos vemos em um próximo vídeo, com muito mais coisas sobre áudio profissional, e fica ligado aí, que a vida do técnico de áudio vai continuar nas Audio Stories. Um abraço a todos, nos vemos em um próximo vídeo. Aliás, o nome do quadro vai ser Sound Stories. Sound Stories. Nos vemos em um próximo vídeo. Falou!